Olá! Hoje nós teremos a oportunidade de trabalhar com a concessão da recuperação judicial. Desde os nossos primeiros encontros, tivemos a oportunidade de verificar que o processo de recuperação judicial passa por várias etapas. Vamos relembrá-las de forma bem simples, bem rápida. Petição inicial dirigida ao juízo, cumpridos os requisitos da petição inicial. O juízo recebe a petição inicial, faz a sua análise e concede ou não o processamento da recuperação judicial. Ou seja, ele vai dar uma decisão, que ao meu entender é uma decisão com cunho interlocutório, e ele vai dar o processamento da recuperação judicial. Essa decisão do juiz será publicada e ela tem 3 prazos importantes que estão presentes com essa decisão. Primeiro, com essa decisão, suspende-se as ações e execuções individuais contra o devedor pelo prazo de 180 dias. Segundo, abre o prazo para a apresentação das habilitações de crédito ou apresentação de divergências pelo prazo de 15 dias pelos credores. E terceiro, abre-se também o prazo de 60 dias para a apresentação do plano de recuperação judicial. Uma vez apresentado esse plano de recuperação judicial, nós teremos aí a publicação de um outro edital. Edital convocando os credores para que possam oferecer objeções. Em existindo objeções, só lembrando rapidamente, em existindo objeções, nós teremos uma Assembleia Geral de Credores e essa Assembleia Geral de Credores vai aprovar ou não a recuperação judicial, o plano proposto e consequente a recuperação judicial. Lembrando também que se não tiver objeções, nós estamos diante de uma aprovação tácita e aí também será também aprovada a recuperação judicial. Pois bem, não existindo objeções, e esse é o ponto que eu queria chegar, não existindo objeções, ou se a Assembleia aprovou o plano, a Assembleia Geral de Credores, aprovou o plano de recuperação judicial, cumpre agora o juiz dar uma sentença, isso eu entendo que é uma sentença e não uma simples decisão interlocutória, essa sentença que vai conceder a recuperação judicial. E eu explico por que é uma sentença. O juiz, nesse processo, melhor dizendo, nós não tivemos um procedimento, iniciado lá o processo pelo autor com uma demanda de uma petição inicial. E agora o juiz não está concedendo uma recuperação judicial? Pois bem, tenho certeza que se trata de uma sentença. Então nós estamos diante da sentença que concede a recuperação judicial. Vamos ver o que acontece com essa sentença que concede a recuperação judicial. Com a sentença que concede a recuperação judicial, nós teremos a obrigatoriedade de apresentação das certidões negativas de débito tributário. Essa apresentação das certidões negativas de débito tributário se mostra uma tarefa difícil para o devedor. Os senhores vão convir comigo que o devedor está passando por uma dificuldade econômica financeira. Tanto é verdade que ele está pleiteando perante seus credores a recuperação judicial e que os credores, verificando que o plano era um plano viável, agora essa recuperação judicial foi aprovada. Fatalmente esse credor está passando por dificuldades econômicas financeiras e fatalmente está devendo ao fisco. Então a certidão negativa de débitos tributários, ela é uma certidão difícil de ser apresentada ao juízo. O que se decorre disso? Existem alguns autores que dizem que não a apresentação da CND no prazo previsto dá ensejo à convalação e falência. Outros dizem que a não apresentação da CND dá ensejo ao indeferimento da petição inicial. Ao meu sentir, a não apresentação da certidão negativa de débitos tributários não tem o condão de decretar a falência, porque não está lá dentro de convolar em falência, porque não está prevista no artigo 73 da nossa lei essa hipótese. Fato é que aquela pessoa que se encontra em dificuldade econômica financeira, ela tem a possibilidade de apresentar, conforme previsto no artigo 57 da nossa lei, apresentar uma forma de parcelamento especial. Se ela está com débito tributário, ela tem o direito de um parcelamento especial no que se refere aos seus débitos tributários. O problema é que nós não temos essa lei, uma lei complementar, definindo essa matéria sobre o parcelamento especial.
Mas, independentemente ou não de ter a certidão negativa de débitos, ao meu sentir, ela não é uma causa que pode levar à não concessão da recuperação judicial. Nós temos que entender também que essa sentença de concessão da recuperação judicial, nós temos que relembrar, na verdade, ela foi aprovada pela Assembleia Geral de Credores e sempre destaco que essa Assembleia Geral de Credores, mesmo que não tenha a aprovação de todas as classes, né, existe a possibilidade sempre da aprovação alternativa pela Assembleia. Eu gosto sempre de frisar essa parte da nossa matéria, ou seja, existe o quase cumprimento daquela recuperação judicial. Na verdade, o que se tem é a aprovação pela Assembleia Geral de Credores pela quase totalidade das classes. Lembrando que pelo menos 2 classes têm que ter aprovado em Assembleia. E aquelas outras 2 classes que não aprovaram, essas 2 classes, pelo menos 1/3 tem que ter também aprovado. 1/3 da classe tem que ter aprovado. Então, na recusa de cada uma das classes, pelo menos 1/3 dela tem que ter aprovado. Então, lembremos, há necessidade de pelo menos 2 classes ter aprovado em Assembleia Geral de Credores e as classes que reprovaram, pelo menos 1/3. Lembrando que para aprovação é necessário mais do que 50%. Muito bem. Ainda é importante destacar que com a concessão da recuperação judicial, e isso também eu reputo ser importantíssimo, olha, vou frisar bem, vai acontecer a chamada novação dos créditos. É claro, o plano de recuperação judicial aceito pelos credores em uma assembleia, apresentado pelo plano, pelo devedor, é claro que aquela proposta ela tem o condão de novar os créditos, de apresentar uma novação dos créditos. Isso significa dizer que agora serão aceitas novas condições. Claro, nós temos que lembrar que a recuperação judicial ela tem uma natureza contratual, ela tem uma natureza de contrato. Foi feita uma proposta pelo devedor aos credores. E agora, nessa Assembleia Geral de Credores, essa proposta foi aceita, né? Então, diante dessa nova proposta, a realidade muda. Agora, nós estamos diante da novação de todas aquelas obrigações que foram acertadas. E, claro, o devedor agora deve cumprir para com os credores tudo aquilo que ele propôs. Tudo aquilo que ele propôs e os credores aceitaram, né? Agora, no que se refere à novação, é importante destacar que para que se aconteça a novação, é necessário que se tenha encerrado a recuperação judicial. Nós falaremos em aulas futuras sobre o encerramento da recuperação judicial, mas adianto. A novação ela vai operar após 2 anos da concessão da recuperação judicial. Deixa eu me explicar melhor. Para que nós tenhamos aí, então, a novação, é necessário que tenha passado os 2 anos da concessão da recuperação judicial. Isso significa dizer que qualquer descumprimento do plano de recuperação judicial dentro desses 2 anos, sem o encerramento da recuperação judicial, nós estamos diante de um inadimplemento do plano de recuperação inconsequente da recuperação judicial, e esse inadimplemento acarreta a convolução em falência. Isso mesmo, aquele processo de recuperação judicial aprovado, aquela concessão da recuperação judicial, essa fase denominada uma fase de observação ali do devedor, se ele está cumprindo o plano de recuperação judicial, existindo esse descumprimento nos 2 anos, há a convolução na falência. E por que eu disse que não vai acontecer a novação? Porque se existir o descumprimento desses 2 anos, os créditos voltam para suas características originais. Isso mesmo, os créditos voltam para suas características originais. Significa dizer que nós não teremos a novação. Outro ponto importante também com a concessão da recuperação judicial é que, a partir do momento em que nós temos essa recuperação judicial e a sentença que a concede, essa sentença, claro, trata-se de um título executivo judicial. Isso quer dizer
que, ultrapassado 2 anos ou encerrada a recuperação judicial, o devedor ele tem em mãos ali agora um título executivo judicial. E, se existir o descumprimento após o encerramento da falência, ele pode escolher entre executar o credor pode escolher entre executar o devedor, ou esse credor pode também pedir a falência. Outro ponto também a ser salientado é que o recurso cabível da sentença que concede a recuperação judicial, em que pese entender que é uma sentença, não se trata de apelação, e sim o recurso de agravo. Isso mesmo, o recurso cabível da sentença de concessão da recuperação judicial é o agravo. Por fim, eu quero trabalhar com a alienação das filiais. A nossa lei traz alienação das filiais, né? Nós sabemos que a alienação das filiais ela pode ocorrer tanto como forma de recuperação judicial aprovada pelos credores no plano de recuperação judicial, mas também no curso da recuperação judicial pode ter sim a alienação de eventuais filiais. Quando a lei fala em alienação de filiais, é claro que nós estamos diante da alienação do estabelecimento empresarial, né? Daquele conjunto de bens corpóreos e incorpóreos que o empresário utiliza para exercer a sua atividade. Quando nós falamos lá em alienação do estabelecimento empresarial, fica claro que, em se tratando de uma falência, esse estabelecimento vai ser alienado, claro, para poder estar pagando ali os credores. Mas quando nós estamos diante de uma recuperação judicial, em que pese existir a possibilidade de se realizar essa alienação de parte do estabelecimento, de filiais, né, há necessidade também de oitiva dos credores, assim como do comitê de credores, se ele estiver em funcionamento. Mas o que eu quero destacar existindo a possibilidade de alienação desse estabelecimento ou das filiais por uma das modalidades lá listadas no artigo 73, como leilão, né? Existe então a possibilidade de alguém receber esse estabelecimento ou parte, essas filiais, esse estabelecimento empresarial. E quando ele recebe esse estabelecimento empresarial, quando ele compra ou esse produto advindo aí do estabelecimento empresarial, dessas filiais, né, desse conjunto de bens corpóreos e incorpóreos, a pessoa que comprar por uma das modalidades listadas lá no artigo 73, por meio do leilão ou pregão, né, essa pessoa ela vai, claro, estar adquirindo esses bens livre de ônus, né? Então, se alguém comprar parte de uma atividade econômica em recuperação ou em falência, teremos a oportunidade de trabalhar melhor com isso, ele recebe esses bens livres de quaisquer ônus trabalhistas, ônus tributários, inclusive. Mais uma coisinha só para a gente terminar, e realmente agora eu termino, é que, mais uma vez, ratifico que se a recuperação judicial, se ela não for cumprida dentro dos 2 primeiros anos de sua concessão, o inadimplemento de qualquer uma daquelas previsões estabelecidas no plano de recuperação judicial, nós temos aí a convalidação em falência automática. Muito bem, mas trabalharemos mais sobre recuperação judicial e sim, na próxima aula trabalharemos com o encerramento da recuperação judicial. Desde já, muito obrigado.